Olá! Dentro dos princípios da ética social de Calvino, nós começamos a falar no vídeo anterior sobre um tópico maior que nós dissemos que iríamos subdividi-lo. E esse tópico é que somos administradores dos bens de Deus. E no vídeo anterior eu enfatizei que tudo pertence a Deus. Deus nos confia uma série de recursos, mas esses recursos continuam pertencendo a Deus e nós teremos que prestar contas ao nosso Deus por aquilo que fizemos, como utilizamos do que Ele nos concede. O segundo ponto ligado ao fato de que tudo pertence a Deus, que os bens pertencem a Deus, Deus é o Senhor de todas as coisas, é o sentido da riqueza. Calvino escreve: ninguém é mais frustrado ou carente do que aquele que vive sem fé, cuja preocupação por suas posses dilui toda a paz. E, de fato, parece que a riqueza, quando nós não a temos, mas ela nos possui, nós não temos mais paz. Nós ficamos sempre dominados pelo possuir, pelo ter, por não perder algo, querer sempre mais, e assim vamos nos tornando bastante venais na aquisição de bens, nos meios que usamos para isso. Para Calvino, a riqueza residia em não desejar mais do que se tem, e a pobreza, o oposto. A pobreza é justamente o oposto. Olha o que ele disse: confesso deveras que não sou pobre, pois não desejo mais além daquilo que possuo. Isso não é uma acomodação simplesmente. Você trabalha, você faz o que lhe compete, faz com seriedade porque você faz para Deus, mas não nutre grandes expectativas de possuir, porque isso gerará frustração. Enquanto que Deus poderá lhe dar muitas coisas, muitos bens materiais, se Ele assim o quiser. Mas isso não deve fazer parte de nossas angústias ou ansiedades que dominam o nosso coração e nos faz desviar do caminho da obediência e do uso correto dos talentos que Ele nos tem dado. Em outro lugar, Calvino escreve: nossa cobiça é um abismo insaciável. A menos que ela seja restringida, e a melhor forma de mantê-la sob controle é não desejarmos nada além do necessário imposto pela presente vida. Pois a razão pela qual não aceitamos esse limite está no fato de nossa ansiedade abarcar 1001 existências, as quais debalde sonhamos só para nós. Nós estamos sempre projetando a existência além. Estamos imaginando, daqui a 50 anos, se eu continuar assim, eu não vou ter quase nada, eu vou perder tudo. E nós já estamos com os 80. Eu estou exagerando um pouco, mas não importa. A ideia é de que nós não podemos acrescentar nada pela nossa ansiedade. Então, Calvino entende que a prosperidade pode se tornar numa armadilha para a vida espiritual. Mais uma vez eu digo o que eu afirmei em outro vídeo: Calvino não faz apologia à pobreza nem à riqueza, ele apenas vê os perigos que nós podemos incorrer numa situação ou em outra. Então ele diz: nossa prosperidade é semelhante à embriaguez que adormece as almas. Por que isso? Porque nós podemos nos esquecer do nosso Criador, do nosso sustentador, do nosso mantenedor. E decorrentemente disso, Calvino entende que os servos de Deus não podem ser reconhecidos simplesmente pela sua riqueza. Alguém que acha que Calvino é o precursor da teologia da prosperidade está muito equivocado. O próprio Max Weber se equivocava, e os livros de segundo grau, escrito por alguns autores que às vezes conheceram Calvino apenas via Max Weber, que também não tinha lido Calvino, pensam que
um sinal da aprovação divina, ou da salvação, ou da eleição eterna, é simplesmente a riqueza. E é claro que Deus pode nos abençoar materialmente, e por que não? Mas não é este o ponto. Olha o que o reformador escreveu. Se alguém quiser julgar pelas coisas presentes quem Deus ama e quem Deus odeia, trabalhará em vão, visto que a prosperidade e a adversidade são comuns ao justo e ao ímpio, ao que serve a Deus e o que lhe é indiferente, de onde se infere que nem sempre Deus declara amor aos que ele faz prosperar temporalmente, como tampouco declara ódio aos que ele aflige. Observe, e a riqueza e a pobreza são sintomas de coisa alguma. Daí o princípio que já tratamos, a paciência na pobreza e a moderação na fartura. Calvino considera a cobiça de dinheiro uma praga que, conforme nos ensina o apóstolo Paulo, traz muitos males. Escreve: os que sofrem desta praga gradualmente se degeneram até que renunciam completamente à fé. Portanto, o mesmo princípio em outro lugar é uma tentação muito grave, ou seja, avaliar alguém o amor e o favor divinos segundo a medida da prosperidade terrena que ele alcança. Em outro lugar, riquezas e outros confortos mundanos devem ser vistos como que propiciando alguma experiência do favor e benevolência divinos. Mas não se deduz daí que os pobres sejam objetos do desprazer divino. Ter um corpo saudável e boa saúde são bênçãos de Deus. Porém, não devemos conceber que isso constitua prova de que a fraqueza e a enfermidade devem ser consideradas com desaprovação. Observem, entender isso. O cuidado de Deus, a manutenção de Deus. Sem dúvida, Deus quer nos abençoar. Sem dúvida, Deus quer nos fortalecer. Quer que nos alegremos nele. Mas Deus nos conhece perfeitamente, Ele é o Senhor de todas as coisas. E Ele sabe como fazer isso dentro da sua santa, soberana e justa vontade. Nosso Deus é santo, é justo, é misericordioso e Ele cuida de nós. É preciso que nós não nos precipitemos. Quanto ao dinheiro, como tudo que provém de Deus, né? Tudo que temos provém das mãos de Deus, escreve o reformador: o dinheiro em minha mão é tido como meu credor, sendo eu, como de fato sou devedor, como de fato sou seu devedor. Nós somos devedores pelos benefícios que temos. Então, ele tem uma perspectiva muito curiosa. Se nós temos fartura, isso não nos conduz ao orgulho, mas deve nos conduzir ao desejo de servir ao nosso próximo com o que Deus nos tem concedido. E ele fala um pouco também sobre a ajuda aos nossos irmãos. Portanto, ao fazer o bem a nossos irmãos e mostrar-nos humanitários, tenhamos em mente esta regra, que de tudo quanto o Senhor nos tem dado, com que podemos ajudar nossos irmãos, somos despenseiros, que estamos obrigados a dar conta de como temos realizado, que não há outra maneira de dispensar devidamente o que Deus pôs em nossas mãos que ater-se à regra da caridade. Daí resultará que não somente juntaremos ao cuidado de nossa própria utilidade a diligência em fazer bem ao nosso próximo, senão que incluso subordinaremos nosso proveito aos demais. Observem a responsabilidade como despenseiro de Deus. É um princípio muito importante e este princípio, habitando, dominando o nosso coração, sob a direção do Espírito, nos fará mais modestos,
mais solícitos, mais solidários com os nossos irmãos. Que Deus nos abençoe. No próximo vídeo continuaremos a falar um pouco mais sobre a ética de Calvino ou alguns princípios da ética social de Calvino. Até breve.